coração endurecido sustenta que não há verdades e valores morais absolutos para contrapor a verdade de Deus revelada na Escritura. Eles ensinam agora, não. A gente ensina que há princípios morais eternos que devem governar a vida dos homens. Os homens deste mundo dizem, não. A verdade é relativa. Você tem a verdade, o outro tem a verdade, cada um tem a sua verdade, mas isso é uma atitude de uma pessoa insensata. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Quando o homem tem um coração duro, ele nega a existência de Deus, do Deus pessoal e poderoso, afirmando que tudo é Deus e Deus é tudo. Ele confunde a natureza com Deus e Deus com a natureza, e enfim. Não, nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, Ele é um ser pessoal. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. A dureza de coração pode afirmar a existência até de vários deuses. Politeísmo, a crença que existem muitos deuses e o incentivo para adorar esses deuses. Mas isso é invenção da mente humana, diz Paulo aos Coríntios, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com ídolo, ainda come dessas coisas como a eles sacrificadas. Então acreditam na mentira que existem outros deuses. Preste atenção. Não falar a verdade divina de maneira recorrente, quando ela clama em ser anunciada, é um sinal de endurecimento de coração. Quando nós sabemos que a verdade precisa ser dita e nós omitimos, é uma atitude igual desse homem que omite a verdade. Negar uma verdade bíblica continuamente para não sofrer qualquer tipo de prejuízo é marca de um coração duro. Adulterar a palavra de Deus para propósitos pessoais é típico de um homem que é insensível à voz de Deus falando nas Escrituras. Exibição de dureza de coração para com Deus. Em terceiro, um coração de pedra não se submete à vontade revelada de Deus. A partir do 28. E que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigiu-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondendo: Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Lemos o 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Eles não obedeciam, apesar de todas as evidências. Um homem endurecido para com Deus pode até ouvir a palavra do Senhor, mas sobre nenhuma hipótese vai se submeter a ela. Ele pode ler, ele pode ouvir na igreja, ou pela televisão, no rádio, mas nunca, o sinal dele que ele é duro, que ele não vai obedecer. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quem possui um coração duro, estabelece fazer sua própria vontade e despreza a vontade do Criador. Mas está escrito: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A autossuficiência é típica de um homem de coração duro. Não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Autossuficiente. E ele não se submete à santa palavra do Senhor. E nós precisamos atender que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Aquele que é resistente à palavra do Senhor não passou pela experiência do novo nascimento. Quem não se submete à palavra do Senhor é porque Deus não tirou o coração de pedra e não lhe deu o coração de carne. Quando o crente está vivendo distante da vontade de Deus, ele se aproxima do estilo de vida deste homem de coração duro e vai sofrer a disciplina do Senhor para voltar à sensatez. É isso que Deus faz, um cinturão ao crente que é teimoso em obedecer a sua palavra, para que ele volte ao caminho do Senhor. Quem fecha seu coração para as instruções de Deus está debaixo da influência de Satanás, ou então caiu na sua cilada. Diz a palavra de Deus que Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou a Davi a fazer a contagem do povo. Também é dito que Pedro disse a Jesus: não, Jesus, não morra não. E Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque cogita as coisas dos homens, mas não de Deus. Então nós precisamos entender, quando nós nos fechamos para Deus, é o próprio diabo que está por detrás para nos fazer afastar do Senhor, como fez lá no Jardim do Éden. Por trás de todo o coração de pedra para com Deus está um coração cheio de regras mundanas, que impossibilitam a palavra de Deus de germinar e dar fruto. O coração nosso precisa estar cheio de Deus e da sua palavra, e não das coisas mundanas. A confissão, então, diária e o abandono do pecado são necessários para o nosso coração não ser endurecido para com Deus. Por isso que nós precisamos diariamente confessar os pecados, porque se você não confessa o pecado, esse pecado começa a endurecer uma parte do seu coração. Confessai os vossos pecados, diz o Senhor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqueles que estavam na igreja e se enveredaram pelo caminho pecaminoso podem ter nunca tido uma experiência de conversão. Ouviram assim externamente a palavra, mas nunca cederam, e no tempo oportuno eles se afastaram. A marca então genuína de um crente é que ele obedece a palavra de Deus. Ele tem um coração de carne.